Há uns dias atrás apareceu pra mim esse vídeo aqui. E mesmo sem dar play no vídeo, só de ver a thumb e o título eu pensei, opa, eu tenho meus 2 centavos pra falar sobre isso. Não, ironicamente eu me senti como desanimado, parecia que uma lâmpada acendeu em cima da minha cabeça naquele momento. Porém, por mais que eu não tenha assistido o vídeo pra ter algum tipo de base, eu provavelmente, com certeza, vou usar o título, porque eu acho esse título muito bom. Então, pelo menos isso, né? Então eu quero deixar os créditos do título do vídeo aqui já logo do começo. Dito tudo isso, vamos conversar por que os vilões da DreamWorks são superiores na sua grande maioria, na minha humilde opinião. E eu quero começar pela minha trilogia favorita da DreamWorks. Como Trança Dragão tá no meu coração. Muita gente cresceu com Toy Story, mas eu meio que bem mais ou menos cresci com Como Treinar o Seu Dragão. O ponto é que no segundo filme a gente tem o primeiro vilão de verdade da série, que é o Draco Sangue Bravo. O design desse cara já é simplesmente sensacional, tá ligado? Quando você é um pouco mais novo, você olha pra esse maluco e fica, mãe! É um design que te dá um pouco de medo, ou pelo menos te deixa incomodado, que você fica, ih, esse cara aí. E passa uma grande imponência, na minha opinião, sabe? Fora que a introdução que eles dão pra esse vilão é muito bom, cara. Porque eles simplesmente pegaram o personagem mais casca-grossa de toda a franquia até esse momento, que era o Estoico, que literalmente no primeiro filme socava dragão, e fizeram um cara só de ouvir o nome do maluco se tremer completamente. Se um cara como o Estoico, que literalmente não tinha medo de dragão, começa a se cagar quando ouve o nome do Draco, é porque o maluco é realmente uma parada diferenciada. Mas eu acho que o que mais se destaca pro Draco pra mim é o que ele faz mais ou menos no meio do filme, quando começa a ir pro terceiro ato, que é literalmente matar o pai do Soluço. Ok, ele tava tentando matar o Soluço, mas aí foi o pai, mas enfim. O ponto é que ele vence o herói de uma maneira que meio que não tem retorno, sabe? Não dá pra voltar atrás, não tem como salvar o Estoico. E assim, eu não quero queimar conteúdo aqui, porque eu quero fazer um vídeo específico sobre essa ideia de quando o vilão ele vence o herói de alguma forma. Mas o ponto é que, cara, o Draco ele é basicamente uma versão dark do Soluço, por assim dizer. Mas o que destaca ele pra mim é justamente o fato de que ele deixa uma grande marca no Soluço, sabe? Não só na questão de ter tirado o pai dele num momento bem crucial das coisas tudo, mas também pelo fato de que ele faz com que o Soluço meio que acorde pra vida. O que, independente do fato que depois eles dão uma queda com o vilão, ainda assim o cara deixou a marca dele. E isso é uma das coisas que fazem os vilões da DreamWorks ter uma certa superioridade pra mim. Muitos vilões são conectados com os heróis de alguma maneira e muitas vezes eles deixam alguma marca, como é o caso do Grimmel no terceiro filme. O Grimmel é basicamente um arife do Soluço, e se em vez de montar em dragões e treinar dragões, ele basicamente virasse um matador de dragões. E se em vez de montar um Fúria da Noite, ele tivesse literalmente acabado com a raça de todos que ele visse pela frente. Mas o que me faz gostar mais desse vilão e mostrar que ele é diferenciado, é que no final, de uma maneira ou de outra, ele meio que vence do Soluço. É claro, ele é derrotado, mas querendo ou não, toda a questão do filme é tipo, eles tinham que se esconder pra poder continuar com os dragões, porque ali, tipo, na cara de todo mundo não dava. Só que no final do filme acaba que eles se separam dos dragões, e tudo isso acontece por causa do Grimmel, porque ele sabe que outras pessoas como o Grimmel vão aparecer. E isso vai basicamente virar um ciclo que nunca acaba enquanto os dragões estiverem ali. E se o Draco Sangue Bravo tinha causado um grande impacto no Soluço, esse impacto comparado com o que o Grimmel causou, meu amigo. Mas beleza, eu falei sobre vilões que são bem conectados com o herói, mas eu quero passar pra uma franquia que tem sim um vilão que é muito conectado ao herói, mas ao mesmo tempo tem um que é muito icônico, que não é conectado ao herói, mas ainda assim impacta muito. Eu acho que você já sabe que eu tô falando de Kung Fu Panda. Recentemente um monte de pessoa começou a meio que defender o cara, dizendo que ele merecia ser o dragão guerreiro e coisa do tipo. E eu acho bem engraçado isso, porque o pessoal meio que perde o ponto de que na verdade não é isso, sabe? É o fato de que se ele tivesse tido um apoio, ele não teria meio que caído pra escuridão, tá ligado? Mas enfim, isso é papo pra outro vídeo. O ponto que eu quero chegar aqui é que o Tai Lung, ele não é conectado com o Po, tá ligado? É basicamente pro Po, o Tai Lung é um boss final que ele precisa derrotar. Porém, o Tai Lung é conectado com o Shifu, que é diretamente conectado com o Po, o que faz essa conexão maluca que eles têm funcionar muito bem. Ok, dá pra passar um tempo inteiro só falando sobre essa conexão, mas o que eu quero dizer é, o Tai Lung é um vilão que, cara, se você olha pro design dele, é bem básico, sabe? O cara usa uma calça, ele tem um design da hora, de físico e tudo mais, e um rosto extremamente imponente, e isso foi só o que precisou pra eles conseguirem fazer o maluco ser extremamente marcante. Mas se a introdução do Draco Sangue Bravo era boa, cara, eles souberam fazer uma introdução pro Tai Lung absurda. Afinal, o filme começa falando, não, porque o
Tai Lung vai escapar. Não, se o Tai Lung escapar, acabou. Aí você pensa, esse cara não é tudo isso. E aí vem a cena da escapada da prisão e você pensa, meu Deus. Fora o fato de que o cara tá literalmente solando os 5 Furiosos, mesmo depois de 20 anos parados sem se mover, cara. Às vezes a força do ódio é poderosa. Mas de tudo, o que torna o Tai Lung um vilão superior pra mim é o fato de que eles podiam ter redimido ele. Eles podiam ter feito o Tai Lung se arrepender de toda a merda que ele fez. E eu não digo isso, tipo, hipoteticamente. Tem literalmente a cena onde o Shifu pede perdão e o Tai Lung começa a ficar meio cambaleando e, mano, será que eu posso... Não, já fui longe demais. E aí continua o que você já sabe do filme. E essa cena pra mim é o que torna ele superior a muitos outros vilões, assim. Porque eles podiam ter estragado o cara bem ali. Mas não, eles mantiveram meu mano Tai Lung sendo o GOAT. Só pra estragar no quarto filme, mas isso aí é conversa pra outro dia. Bora falar do Shen. Se o Tai Lung é conectado ao Shifu, que é conectado ao Po, o Shen é literalmente conectado ao Po. O cara é literalmente o responsável por ter, vamos dizer que eliminado a maior parte dos pandas e foi o responsável pelo Po não ter mais a mãe dele viva. A vida é uma festa. Enfim, o ponto é que existe uma conexão absurda entre os dois. Mas o que faz o Shen se destacar pra mim além disso? É o quanto esse miserável é um desgraçado do caralho. Não tem como, véi. Eu acho que para mim, quando se trata de maldade, não existe um vilão da DreamWorks que supere esse corno miserável, tá ligado? Eu adoro com o fato de que não importa quantas vezes ele vê o Po, ele tenta matar ele na primeira oportunidade que ele tem. Ele não fica tipo, não sei o que, nós estamos... Não, irmão, atira nesse panda logo. Eu até gosto que ele fala, meu Deus, quantas vezes eu tenho que matar este panda? E eu acho que o que se destaca mais pra mim no final é que eles mantiveram o personagem exatamente com a ideologia que eles venderam ele desde o começo. O Shen é orgulhoso pra caramba. E ele preferiu escolher a morte ao invés da humilhação de ser derrotado e preso. E essa cena pra mim, eu acho que até hoje as pessoas não dão valor pra essa parte do filme. Essa questão da escolha dele de preferir morrer a sentir a vergonha de ter sido derrotado e coisa do tipo. E são nesses detalhes que os vilões da DreamWorks começam a ser superiores, nos pequenos, nos detalhes mais de lado, por assim dizer. O que me leva ao terceiro bloco de vilões. A DreamWorks é mestre em fazer vilões com design que você olha pra eles e fala, isso aqui é um meme ambulante, não sei o que. Mas eles acabam meio que não subvertendo, não é subvertendo, mas é algo que te meio pega desprevenido. Porque você olha pro Lord Farquaad e você pensa, esse cara não é uma ameaça, esse cara é um pateta. Quer dizer, ele é um pouco pateta, vai. Mas querendo ou não, o maluco é bom o suficiente pra ter todo um reino sob controle. Ele olha pro Shrek e a primeira coisa que ele pensa é, por que eu vou mandar outros cavaleiros pra salvar uma princesa, sendo que esses cavaleiros têm a chance de roubá-la de mim? Vou mandar um ogro que ela nunca vai se apaixonar. Haha, plano perfeito. Afinal de contas, até parece que uma princesa se apaixonaria por um ogro. E eu nem tô entrando no ponto da tirania desse maluco, entre outras coisas. Mas eu sempre acho engraçado como o primeiro filme do Shrek é sobre não julgar aparências e os caras passam o filme inteiro julgando não só a aparência do Farquaad, como do próprio amiguinho de baixo dele. Enfim, ainda nessa de vilões que meio que te surpreendem, o Rumpelstiltskin é um dos meus vilões favoritos da DreamWorks, justamente pela subversão. Na verdade, de novo, dane-se, eu vou botar subversão dessa vez. Fica como uma, basicamente, spoiler do próximo bloco de vilões. O ponto que eu quero chegar aqui é que eu adoro o Rumpelstiltskin pelo fato de que você olha pra esse maluco e você não dá nada. Só que ele literalmente consegue criar uma realidade inteira. O maluco é extremamente poderoso se ele conseguir te convencer a assinar a porcaria de um contrato. E pros viciados em escala de poder ou, na verdade, limitadores e coisas do tipo, eu acho isso muito legal, que o cara é extremamente poderoso, mas ele tem que ter uma lábia absurda. Mas o ponto é que eu gosto também no Stiltskin é que ele passa o filme inteiro sempre 2 passos à frente do Shrek. Tipo, tinha toda uma armadilha pra atacar ele na surdina e ele meio que já sabia e manda um encantador de ratos, que na verdade encanta ogros também, fazem eles dançarem, sabe? Tem a parte em que ele basicamente acha que ele vai perder porque pensa que o Shrek vai desejar voltar pra casa, mas na verdade o Shrek decide salvar todos os ogros que ele meio que condenou. E aí, ao invés de basicamente fazer o que você já esperava, de só libertar os ogros e prender o Shrek, ele lembra, mas a Fiona não é só uma ogra. Vou fazer o Shrek se ferrar mais ainda. O Rumpelstiltskin é, não ironicamente, aquele vilão que só perde por causa do roteiro, porque o cara sempre tava 2 passos à frente. Apesar que no começo foi bem fácil manipular o Shrek, mas isso aí a gente releva. E pra fechar esse bloco, eu quero falar sobre a vilã de Madagascar 3. Eu sei. Eu não consigo pronunciar o nome dela direitinho, mas é só falar vilã de Madagascar 3 que você entende na hora. Infelizmente eu vou ter que usar as palavras
palavras de uma pessoa que eu admirava bastante aqui na plataforma, mas que vem me decepcionando bastante. Quando ela disse que a vilã de Madagascar 3 é uma vilã muito boa pra Madagascar 3. E eu concordo em partes, porque realmente ela é uma vilã com um bagulho, tipo assim, potencial absurdo. Porém, é uma vilã que só funciona em Madagascar 3. Você só compra aquelas loucuras que ela faz no filme porque ela tá na Madagascar. Se ela tivesse em qualquer outra franquia, você pensa, tá meio esquisito. Como diria um youtuber que eu admiro muito, é sobre a questão do tom que você quer passar no seu filme. E na minha opinião, a vilã de Madagascar 3 combina justamente por isso. Ela é toda escrachada, mas Madagascar 3, principalmente o 3, também é todo escrachado, então funciona maravilhosamente. Agora a gente chegou no meu bloco favorito desse vídeo todo, que é os vilões que são subversão de alguma coisa. A DreamWorks ela é conhecida por ser um estúdio que subverte muitos clichês, por assim dizer. Por exemplo, Shrek é o ogro que salva a princesa termina com um ogro. Enquanto Nosso Dragão não é o herói de armadura, todo pomposo. É um moleque catarrento que basicamente muda todo mundo dele ao redor. Em Kung Fu Panda, o grande dragão guerreiro é literalmente um panda. Na verdade, uma coisa que eu nunca entendi muito bem em Kung Fu Panda é eles terem julgado o Po por ser um guerreiro Kung Fu, sendo que eles tinham literalmente uma tartaruga como a grande mestre deles. Mas enfim, você já entendeu que existe essa subversão. Isso vai também para os vilões da DreamWorks. O mais famoso deles, com toda certeza, é a Fada Madrinha. Você pegar a figura que nos contos de fada é conhecido como o Arauto da Bondade e transformar ela numa vilã e ainda pegar a maior base que é a personagem sendo a própria luxúria, isso pra mim é simplesmente genial. Mas uma coisa que eu gosto muito na Fada Madrinha, que pouco se fala na minha opinião, é como você tem toda a backstory dela com pouquíssima informação. Por exemplo, você sabe que no passado foi ela que ajudou o Harold a basicamente deixar de ser um sapo e casar com a Lilian. Isso meio que tá implícito. Ela fala, eu te ajudei, eu posso tirar o que eu te dei. Mas ela não fala, eu te transformei em humano para que você possa casar com a Lilian. Não, ela só fala, eu te dei uma coisa e eu posso tirá-la de você. E aí no final do filme você entende. Você também entende que ela foi responsável por amaldiçoar a Fiona para garantir que no futuro ela ficaria tão desesperada para sair da torre, que ela se casaria com o primeiro cara que conseguisse salvar ela. Ou pelo menos o único cara que conseguisse salvar ela. Que seria, entre muitas aspas, na verdade no plano da Fada Madrinha seria um encantado. Mas a gente sabe que não é assim que as coisas se desenrolam. Mas uma coisa que passa despercebido na Fada Madrinha pra mim como vilã é como ela se adapta muito fácil às coisas. Depois que o Shrek faz toda aquela bagunça por causa da poção e ela descobre que poção que o Shrek pegou, ela na hora se adapta daquela situação e pensa em um plano pra usar isso ao favor dela. Isso pra mim é puro ouro. Porém, esse vídeo ele tá muito uma opinião que muito dificilmente as pessoas vão discordar. Então, eu vou mudar isto neste momento. Pois um dos vilões que segue esse tópico de subversão é o Lobo do Gato de Botas 2. E nesse momento eu me sinto como o Odysseus de Epic the Saga. Tudo que eu ouço são gritos. Every time I dare to close my eyes. Pelo amor de Deus, ouçam Epic the Musical. Epic the Musical é maravilhoso. Enfim, o ponto é que, cara, eu sei que muita gente vai falar, ai, mas ele é um antagonista e que não sei o que. Olha, vamos lá. A Disney recentemente tinha popularizado um negócio chamado vilão, que é uma força da natureza. E isso continuou em Moana 2 também, tá? O vilão de Moana 2 é literalmente uma tempestade. Ah, mas foi mandada pelo cara. Irmão, é uma tempestade. É uma tempestade de raios o vilão. Mas aí a DreamWorks parece ter olhado pra isso e falar, irmão, mas que bosta esses caras estão fazendo, bora fazer melhor? E eles simplesmente pegaram a maior entidade que você pode conhecer, até porque todo mundo conhece o conceito da morte, e pensou, e se a gente fizesse um personagem que fizesse tanta merda, que desperdiçasse tanto várias vidas que ele tem, que já é um baita de um privilégio, que irritasse a própria morte ao ponto dela pegar uma forma física, mas não qualquer forma física, uma forma física que botasse medo no Gato de Botas, que não temia nada até aquele momento, e ainda mais, a gente fazesse basicamente o filme quase todo ser sobre a morte, aterrorizando o máximo que ele pode o Gato de Botas, até o momento que ele se cansa e fala, tá na hora de meio que terminar isso aqui. Mas não só isso. E se a gente deixar especificamente claro, o Gato de Botas ainda tem mais uma vida, ele ainda pode mudar a maneira como ele quer fazer as coisas, porém a morte chega e fala, mas por que a gente não tira logo essa última vida, né? Você vai fazer merda mesmo? Ninguém tá olhando, ninguém tá contando. Então me desculpa, mas uma entidade que assume uma forma física, porque tá com extremo ódio de um personagem específico, no caso uma pessoa específica, no caso um gato específico, você me entendeu, só pra ficar caçando ele, aterrorizando durante todo o filme, e ainda deixa claro que a última vida ele quer tirar, não importa se ele mudasse,
Se isso não é ser um vilão, meu amigo, me desculpa, eu não sei mais o que é. Eu acho que eu já expliquei por que tem essa superioridade, né? Pois é. E também tem o fato de que ele se beneficia muito da animação 3D com 2D. Meu amigo, se ele fosse numa animação 2D ou 3D pura, eu acho que não ficaria tão bom design igual ficou nessa mistura. Enfim, você já conhece aquela frase, dê poder a um homem e você saberá que tipo de pessoa ele é. A DreamWorks pegou esse negócio e levou pra literalmente um vilão, que é o Titã. O cara era basicamente um merda com um termo que eu não vou usar porque eu não tô afim de datar tanto assim esse vídeo aqui, mas você conhece o termo que dá pra definir esse cara. E aí ele ganhou poderes e basicamente tava tentando fazer por tudo por causa de mulher. Ele queria ser um grande herói pra impressionar a mulher. Só que aí a mulher que ele queria impressionar não tava nem aí pra ele, não importa se ele era um grande herói. Ele falou, você quer saber de um negócio? Eu vou fazer o que eu quiser. E ele vira literalmente uma ameaça absurda. E eu até ia usar como exemplo, ele virou o Capitão Pátria, mas vamos ser honestos aqui. Uma luta entre o Capitão Pátria e o Titã não tá nem perto. O Capitão Pátria tomaria uma surra. Mas pra fechar esse bloco, eu quero fazer sobre um filme que é recente, que vai ganhar uma continuação agora em 2025, que é The Bad Guys 2, ou Os Caras Malvados. Você já deve ter ouvido aquela frase, ou melhor dizendo, você conhece o conceito do vilão que para pra explicar todo o seu plano para que o herói tenha tempo de escapar e derrotá-lo. E se na verdade o vilão basicamente executasse todo o plano dele, e depois que esse plano deu certo, ele chegasse pro herói e contasse pra ele, ei, eu planejei tudo desde o começo, eu fiz isso, isso e isso. Porém, a razão para que ele fizesse isso fosse o seguinte, se ele revelasse isso perto dos amigos dele, para que os amigos dele ficassem bravos com ele e todo mundo se separasse e eles não tivessem chance de se unir e escapar da prisão que eles estavam indo, porque sozinhos eles não conseguiriam, mas juntos eles conseguiriam. E se esse fosse um dos motivos, e mais, se um dos motivos para ele estar contando o plano secreto dele fosse para irritar tanto o herói ao ponto de montar uma armadilha para que o herói acabe sendo visto como o mal, um vilão, enquanto o verdadeiro vilão saía como o mocinho da história. Basicamente esse foi um resumo do Professor Marmelada. Nossa, o nome já entregava tudo, né? Mas enfim, esse foi um resumo do Professor Marmelada de Os Caras Malvados. Isso me deixa curioso pra saber o que eles vão fazer em Os Caras Malvados 2. Eu espero ter conseguido passar a ideia do porquê que, na minha opinião, com os meus pensamentos, os vilões da DreamWorks são grandes superiores na grande maioria dos exemplos, principalmente quando a gente compara com a Disney e com toda certeza com a Pixar, que nunca foi o foco fazer vilões. Quando eles querem, eles conseguem, mas não é o foco. Eu tinha separado todo um bloco pra falar sobre vilões que tiveram potenciais muito bons, mas foram desperdiçados ou destruídos, ou etc, etc. Porém, eu decidi que talvez no futuro, talvez não sei, eu faço um vídeo só sobre esse tema. Dito tudo isso, até lá, assista Frieren.